sempre usaram essa tática também. Só que não é, na verdade, para defesa, é para o ataque. Não é com a intenção boa, é com a intenção ruim. Para você ter uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, usaram tanques infláveis de borracha para iludir o inimigo de que estava sendo feita uma invasão terrestre, quando na verdade a invasão era de outra forma, em outro lugar. E tem tantas farsas que eles promovem desse jeito. Nessa própria guerra da Segunda Guerra Mundial, os tanques iam para frente da batalha e passava aquela tropa de tanque de manhã. Quando era mais tarde um pouquinho, eles voltavam por outra rota e voltava de novo pelo mesmo caminho para parecer que era outra tropa de tanques atacando. Os Estados Unidos sempre quis mostrar uma força que na verdade eles não têm. Os filmes de Hollywood, olha quantos heróis eles têm, não vou nem contar que são inúmeros, né? Mas vamos lá, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, Batman e Robin, Superman, e não vou contar mais não que é muito, não é verdade? Aquilo tudo é para, no subconsciente nosso, ficar a informação guardada de que eles são superpotentes, que eles são os maiores, os melhores, mas na verdade não é assim. E a farsa do Homem da Lua, um grande construtor de foguetes, ele definiu muito bem. Ele disse: se não pode fazê-lo, falsifique-o. Quando a União Soviética lançou o primeiro satélite Sputnik, em 1957, havia a preocupação por parte dos Estados Unidos de que a União Soviética já havia refinado as suas técnicas espaciais. Também quando puseram o primeiro animal em órbita da Terra e depois o primeiro homem no espaço, e logo fizeram a primeira caminhada espacial, a primeira tripulação de 3 e as primeiras naves simultaneamente orbitando a Terra, a preocupação americana se converteu em medo e logo em horror ao ver como seu inimigo comunista conseguia tudo isso primeiro. People assumed that the nation that won the space race would win the Cold War. We defined that as being first to the moon. E era impossível ganhar os soviéticos na corrida espacial, a qual na verdade era uma carreira de armamento tecnológico. O que poderia fazer? Como poderia a América conceber a ameaça de um armamento superior? What actually happened in my mind is that during the 60s, they said if you can't make it, fake it. Através da história das rivalidades e das guerras, astutos generais ante os exércitos de seus rivais têm usado as mentiras e a desinformação como método para lograr vitória. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, colunas de tanques infláveis foram colocados em lugares longes para ocultar as forças alemãs da verdadeira invasão aérea. O sistema de defesa espacial contra mísseis foi alterado para parecer mais avançado do que na realidade era. E a ideia disso tudo era enganar a União Soviética sobre a rapidez da resposta militar dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. E certamente não era possível enganar somente os russos sobre a capacidade de defesa americana nos anos 60. As mentiras atingiam também 200 milhões de americanos naquela época. Isso poderia fazer aquela população crer que os Estados Unidos tinha capacidade de ir à Lua. Todos deveriam crer nisso. Além do mais, o orgulho da nação americana estava em jogo, sem mencionar o crescente mal-estar que ocorria em todo o país. Havia um governo que tirava dezenas de milhares de vidas em uma guerra arranjada no Vietnã cheia de contradições. E além disso, o programa Apollo havia gastado já bilhões de dólares. E se viesse a falhar com todo esse investimento, seria um gosto amargo na boca de todos os contribuintes americanos. O custo do programa, cuja única meta era de ser o primeiro a colocar uma bandeira no solo lunar, seria de 135 bilhões de dólares, o que equivaleria à quantidade de uns 9 bilhões de dólares que seria para os privilegiados contratistas escolhidos por seus amigos da NASA. E se a máquina na realidade só chegasse à órbita terrestre como as missões anteriores haviam feito, então tudo teria se acabado e a funcionalidade dos demais componentes seria irrelevante. 135 bilhões de dólares alimentariam a 2 milhões de pessoas por toda a sua vida. Também se poderia comprar 2 milhões de casas. Então, como manter um segredo por tanto tempo? Exatamente um ano antes da primeira missão à Lua, a NASA lançou o Tetra satélite,
desenhado especificamente para simular dados de voo procedentes da Lua. Ele era utilizado para que a equipe da Terra pudesse simular a aterrissagem. Muitos astronautas fizeram simulações, e essas simulações seriam utilizadas caso no voo real houvesse falta de comunicação com a Terra. Se houvesse necessidade, uma dessas simulações seria utilizada no momento verdadeiro do voo, com algumas pequenas variações. Seriam transmitidos ao satélite para logo retransmitir a Houston como se fosse direto da nave. Inúmeros computadores e seus operadores receberiam informações emanadas diretos do satélite. Incluiria falsas informações da nave como altitude e combustível, como se ela realmente estivesse descendo sobre a superfície da Lua. E se os soviéticos conseguissem encontrar a verdadeira posição da Apollo 11, seria como encontrar uma agulha num palheiro. É certo que o programa Apollo estava muito setorizado. Havia vários centros de provas e fabricações por todos os Estados Unidos. E na verdade somente umas poucas pessoas tinham visão global do conjunto. Todas as fotos, sons e imagens que eram distribuídas ao público eram estritamente controladas pelo governo americano e examinadas previamente. Logo após analisadas, eram disseminadas, sem revisão, até agora. The astronauts were launched with the Saturn V. Then, in order to account for their disappearance, they simply orbited the Earth for 8 days. And in the interim, they showed these fake pictures of the astronauts on the moon. But on the 8th day, the command capsule separated from the vehicle and descended to Earth, as of course was shown in films. No próximo segmento você vai ver algo interessante. As provas de que o homem foi à Lua são as provas de que o homem não foi à Lua. E o que há nas fotografias? O que nos dizem? Essas fotos são as mesmas que circulam ano após ano em toda a comemoração de aniversário da viagem do homem à Lua. Acredita-se que são dos primeiros 60 minutos da viagem lunar, embora pudessem ter tirado muito mais fotos para cobrir todo o expediente. Surpreendentemente, também há escassez de fotos do pioneiro-chefe da missão Neil Armstrong. O maior feito da história da humanidade e também do homem que deu o primeiro passo, fazendo eco em todo o mundo, criando uma nova era científica, só tinha uma foto de corpo completo na Lua, e assim mesmo, de reflexo. Quem sabe por temer ser culpado caso alguém viesse a descobrir a farsa. Ou talvez tenha esquecido de avaliar a autenticidade do evento. A sua assinatura está gravada nessa placa do governo federal. E de fato, mais de 40 anos se passaram desde as primeiras conferências da NASA à imprensa e as ocasionais aparições dos aniversários do feito, onde apenas algumas poucas perguntas foram permitidas. Nunca foi dada uma entrevista diante de uma câmera. A ninguém. Nunca. The reason I believe that NASA and the government faked the moon landing was basically it was technically impossible to do it. And they simply had to come up with some sort of alternative that they felt the public would believe. Partindo de um ponto de vista analítico, as anomalias fotográficas têm que se compreender baseando-se em iluminação e sombra. O mais singular de tudo é quando os objetos são iluminados apenas pela luz do Sol, como deveria ter sido na Lua. Depois de tudo isso, as equipes de iluminação no solo eram pouco práticas. Então todas as sombras, as margens das cenas deveriam ser paralelas entre si. E jamais estariam cruzadas, como mostra esse exemplo. Nestas fotografias pouco conhecidas obtidas de uma base de dados auxiliar da NASA, fica bem claro que as cenas foram iluminadas por luz artificial. Estas sombras que apontam em diferentes ângulos são evidências de que se utilizava uma segunda fonte de luz. Além disso, o Sol jamais causaria uma silhueta de brilho como essa no círculo. Somente uma luz artificial atrás do objeto da sombra poderia causá-la. Outra vez, sombras que se cruzam e outra zona de brilho atrás da silhueta. E mais uma vez. E outra vez. É simplesmente inconcebível que essa foto, se houvera sido tirada com a luz do